Você se esforça, conquista e avança, mas, no fundo, uma parte de você ainda se sente invisível, esquecida, rejeitada. E se essa parte fosse, na verdade, a criança que você foi, aquela que nunca teve a voz ouvida, que não recebeu o abraço que precisava, que aprendeu a esconder a dor e a sorrir quando a alma pedia para chorar. Uma criança que, agora, habita um adulto exausto, confuso, muitas vezes, solitário. Já se perguntou o que essa criança faria se fosse finalmente escutada? O que ela diria se soubesse que, pela primeira vez, você está pronto para ouvi-la? O que aconteceria se você parasse de lutar contra ela? Em vez disso, a acolhesse. A verdade é que ninguém nos ensinou a curar. Fomos instruídos a resistir, a ocultar, a ignorar. Disseram-nos que já passou, que não foi para tanto, que todo mundo sofreu um pouco. Mas a dor não segue calendário nem o relógio. Ela acompanha a emoção não resolvida. E o que o corpo não esquece, a alma também não. Você não precisa mais viver refém das suas feridas. A partir de agora, é possível começar a viver em liberdade. Este texto não é apenas um conteúdo, é um santuário. Um espaço simbólico onde sua alma pode finalmente repousar, onde você pode respirar sem se justificar, onde é seguro olhar para dentro sem julgamento. Permita-se sentir o que sempre teve medo de sentir e descubra que você não está louco, não é fraco, nem está exagerando. Você é simplesmente humano, e todo ser humano possui um ponto de fragilidade que clama por ser olhado com amor. Carl Jung afirmava que a cura só acontece quando abraçamos nossa sombra e acolhemos nossa criança interior. Porque tudo o que negamos em nós mesmos se manifesta fora, como destino. O que não é curado se repete. E o que não se repete, transferimos para nossos filhos, nossos parceiros, nossos relacionamentos. Por isso, este processo não é só por você. É por todos ao seu redor, pelas futuras versões de você que merecem uma vida mais leve. Talvez você acredite que está tudo bem, que já superou, que sua infância foi tranquila. Mas se você ainda reage com medo à rejeição, se sente culpa ao descansar, se evita expressar o que sente, se sabota quando algo começa a dar certo, então, há algo aí que ainda necessita da sua atenção. Uma parte sua que não precisa ser corrigida, mas sim reconhecida. Jung enfatizava que o inconsciente não o esquece, ele aguarda. Espera o momento em que você esteja pronto para olhar para dentro. E esse momento chegou. Você está aqui, agora, com a alma receptiva o suficiente para permitir que algo dentro de você comece a se reorganizar. Não se trata de entender tudo racionalmente. A cura se inicia quando você sente, quando permite que o corpo chore o que a alma guardou por décadas. Quando retorna ao ponto em que aprendeu a se calar e decide, agora, se escutar. Quando você diz, estou aqui, estou contigo, não vou mais te abandonar. A ferida não se cura com explicações. Ela se cura com presença, com repetição amorosa, com gestos pequenos, diários e consistentes, com promessas feitas de verdade. Promessas que você cumpre não porque o mundo exige, mas porque sua criança interior precisa voltar a confiar. E a confiança, para ela, foi perdida muito cedo. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser forte, que chorar era fraqueza, que sentir demais era exagero. Talvez tenha se adaptado tanto que já nem sabe mais quem é. Talvez tenha acreditado que só seria amado se fosse perfeito. E agora, como adulto, ainda tenta provar seu valor incessantemente. Tenta ser bom, produtivo, atraente, capaz o suficiente. Mas tudo isso nasce de um único ponto. A criança que você foi se sentiu insuficiente. E agora, o adulto que você vive tentando compensar isso. No entanto, compensar não é o mesmo que curar. Curar é pausar, respirar, olhar para dentro e dizer, você não precisa mais provar nada. Eu te amo assim, do jeito que você é. Jung não via a criança interior como uma simples metáfora. Ele a via como um arquétipo vivo, uma força real, uma parte da alma que guarda nossa essência, nossa espontaneidade, nossa capacidade de confiar e amar. Quando essa criança é rejeitada,
O adulto se fragmenta e constrói uma identidade baseada em máscaras, defesas e personagens que não sustentam a alma. É por isso que você se sente exausto. Ser o que esperam cansa. Esconder-se de si mesmo cansa. Sorrir quando, por dentro, algo grita. Cansa. E ninguém consegue viver para sempre como uma versão editada de si mesmo. Mas hoje algo pode mudar. Hoje você pode decidir parar de fugir da dor e começar a atravessá-la. E a dor que cura é diferente da dor que destrói. A primeira reorganiza, alinha, transforma. A segunda paralisa, isola, confunde. A dor que cura exige presença, não pressa. Exige coragem, não força. Exige ternura, não rigidez. Você não precisa fazer grandes coisas para curar. Bastam pequenas decisões tomadas com consciência. Número 1. Escrever para sua criança interior. Número 2. Olhar-se no espelho e dizer, eu estou aqui. Número 3. Colocar a mão sobre o peito antes de dormir e repetir, você está seguro agora. Número 4. Chorar sem vergonha. Número 5. Ir sem pedir desculpas. Número 6. Brincar, criar, desenhar, dançar. Número 7. Fazer o que antes era proibido. Número 8. Viver com mais leveza e menos justificativas. A cura é uma jornada, não uma linha reta. É uma dança entre sombra e luz, um movimento que vai e volta, mas que nunca te deixa no mesmo lugar. Porque cada vez que você retorna ao ponto da dor com mais amor, mais clareza e mais presença, algo dentro de você se fortalece. Não se culpe por não ter começado antes. A cura começa quando você está pronto. E se você chegou até aqui, é porque já está. Não é mais uma questão de tempo, mas de decisão, de se escolher, de se amar, mesmo com tudo o que ainda está em processo. Não espere que o mundo valide sua dor, porque o mundo aprendeu a ignorar a dor dos outros. Mas você pode ser diferente. Você pode ser o adulto que sua criança precisava, a presença que ela sempre esperou, o abraço que ela nunca recebeu. E quando isso acontece, quando você começa a cuidar de si mesmo com esse tipo de amor, tudo muda. A forma como você se relaciona, trabalha, sonha, sente e escolhe, tudo se transforma. Porque agora você não vive mais a partir da ferida, mas sim da escolha, da consciência e da liberdade. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é se tornar quem você realmente é. E isso começa quando você deixa de ser vítima do que aconteceu, se torna protagonista do que decide construir. Não se trata de esquecer o passado, mas de olhá-lo com outros olhos, olhos que já não buscam culpados, mas que recuperam o poder. Porque seu poder começa onde termina a culpa. Sua força começa onde você para de esperar dos outros o que só você pode se dar. A maioria das pessoas vive presa em histórias não escolhidas conscientemente, histórias herdadas, impostas, repetidas sem perceber. Crescemos aprendendo a sobreviver, não a viver. Adaptamo-nos ao que esperavam de nós, moldamos nossa personalidade para sermos aceitos, silenciamos nossos desejos para agradar. E, no meio disso tudo, perdemos a conexão com quem realmente somos, perdemos a bússola interna. Mas o caminho de volta está bem à sua frente e começa com uma escolha, a de parar de fugir de si mesmo. Já percebeu como algumas decisões na sua vida parecem tomadas por outra pessoa dentro de você? Como se, mesmo querendo algo, você fosse puxado para o oposto. Como se sabotasse aquilo que mais deseja. Jung explicaria isso dizendo que há forças inconscientes agindo, guiando suas escolhas a partir de feridas não integradas. Quando você ainda vive sob o domínio da criança ferida, tudo é uma tentativa de reparar o que não foi curado. As relações amorosas, os objetivos, os comportamentos compulsivos, tudo se torna um esforço inconsciente para curar uma dor que ainda lateja. Mas a cura verdadeira não vem de fora. Ela nasce quando você olha para essa criança e diz, eu vejo você, eu escuto você, eu cuido de você. Ser o adulto que sua criança interior precisava não é um conceito romântico, é uma prática diária. É quando você para de repetir o que fizeram com você e começa a oferecer a si mesmo o que sempre buscou. Se ninguém te acolheu, você se acolhe.
Se ninguém te escutou, você se escuta. Se ninguém te protegeu, você se protege. Essa é a revolução silenciosa, a mais poderosa de todas, porque ela não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Ela precisa apenas da sua verdade. Muitas vezes, esse processo começa em silêncio. Ninguém à sua volta percebe, mas dentro de você algo começa a se reorganizar. A raiva se dissolve, o medo perde força, a ansiedade ganha nome, porque você deixou de lutar contra si mesmo e começou a se abraçar. E esse abraço não é simbólico, é energético, emocional, espiritual. É uma reconexão com a essência que o mundo tentou apagar, mas que ainda pulsa aí dentro, pedindo para voltar a respirar. Jung falava da individuação como um processo de integração, integração das partes negadas, rejeitadas, esquecidas. Ele dizia que não há iluminação sem enfrentar a escuridão, porque não é possível se tornar inteiro negando metade de si mesmo. A sombra precisa ser acolhida, não combatida. A dor precisa ser escutada, não ignorada. E a criança interior precisa ser trazida para a vida, não mantida no porão emocional onde foi escondida. Você sabe que está começando a curar quando sua reação muda. Quando aquilo que te desestabilizava profundamente passa a ser encarado com mais calma. Quando você se permite dizer não sem culpa. Quando você se surpreende ao reagir com maturidade emocional diante de uma situação que antes te tirava o chão. Essas pequenas mudanças são sinais de que sua alma está se reorganizando. E para Jung, esse é o verdadeiro milagre. O momento em que o inconsciente começa a colaborar com sua consciência e não mais a sabotá-la. É preciso lembrar que essa cura não é um evento, é um caminho. E nesse caminho, você vai encontrar resistências internas, vai encontrar vozes dizendo que você não merece, que é tarde demais, que não é possível. Essas vozes não são suas. São ecos de adultos feridos que te cercaram quando você era vulnerável. São restos emocionais de uma infância onde o amor era condicional, onde o silêncio era a regra, onde ser você mesmo era perigoso. Mas agora você tem o poder de reprogramar essas vozes, de falar mais alto que elas, de substituí-las por novas palavras, novas crenças, novos pactos. Já pensou no impacto que isso pode ter, não só em você, mas em toda a sua linhagem emocional? Quantas gerações antes de você viveram caladas, reprimidas, escondidas? Quantos sonhos foram engavetados por medo, por culpa, por vergonha? E se você fosse o primeiro a romper esse ciclo? E se você fosse o elo consciente de uma corrente ancestral que finalmente escolhe a cura? Jung diria que isso não é egoísmo, é responsabilidade sagrada. Porque quando uma pessoa se cura, ela cura sua linhagem para trás e para a frente. Ela liberta não apenas a si mesma, mas também os que vieram antes e os que virão depois. Curar-se é um ato de coragem, porque exige que você pare de se distrair com o mundo e comece a escutar o que há dentro de você. E muitas vezes, o que há dentro dói. Dói lembrar, dói reconhecer, dói aceitar. Mas essa dor não é castigo, é passagem. É sinal de que você está atravessando um território interno que antes era negado. E quanto mais você caminha por esse território com compaixão, mais ele se torna familiar, mais ele se torna seu. E quando você começa a habitar suas partes internas com amor, elas param de gritar, param de te sabotar, param de agir por conta própria, porque você se tornou o guia, não mais o refém. Jung falava do si mesmo como a totalidade da psique, um centro interno que vai além do ego. Quando você se aproxima desse centro, começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias externas. Começa a tomar decisões que oram sua verdade e não seu medo. Começa a se afastar do que te diminui e a se aproximar do que te nutre. Começa a viver com mais presença, mais leveza, mais verdade. E isso muda tudo. Porque o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho. E nesse espelho, você já não se vê como vítima, mas como alguém que atravessou a dor e se encontrou do outro lado. Você percebe que já não precisa se justificar, que já não precisa convencer ninguém de nada, que já não precisa provar seu valor, porque você já se reconhece, porque você já se honra, porque você já aprendeu a se amar com tudo o que é,
inclusive com suas imperfeições, suas falhas, suas histórias. A aceitação profunda é o solo fértil onde nasce a verdadeira transformação. E quando você se encontra nesse lugar, tudo ao redor começa a mudar. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Algumas dinâmicas deixam de fazer sentido. Antigas dores perdem o peso. Novas possibilidades surgem. Porque a frequência da sua alma mudou. Porque você não vibra mais a partir da carência, mas da completude. Não escolhe mais por desespero, mas por afinidade. Não se relaciona mais para ser salvo, mas para compartilhar. Esse é o ponto em que a criança interior deixa de dirigir sua vida e passa a caminhar ao seu lado, segura, acolhida, amada. Você não precisa mais carregar a dor como escudo. Pode transformá-la em fonte de sabedoria. Pode usá-la como ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. Jung dizia que onde está sua ferida, ali está seu ouro. E esse ouro não é externo, é interno. É sua luz, sua voz, sua verdade. É tudo o que você pode ser quando para de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo presença. E se hoje, neste exato momento, você decidisse ser esse adulto para si mesmo? E se hoje você olhasse para dentro com compaixão em vez de julgamento? E se hoje você fizesse as pazes com o que doeu, não para esquecer, mas para deixar de repetir? E se hoje você dissesse com toda a sua alma: eu não sou mais a criança ferida tentando ser amada. Eu sou o adulto consciente que escolhe se amar. Isso é cura. Isso é liberdade. Isso é Jung. E isso é você. Agora, com o coração aberto, escreva nos comentários: hoje escolho parar de viver como vítima e começar a construir a vida que minha alma merece. Essa frase é mais do que palavras, é uma declaração de autonomia emocional, um pacto com sua alma, um grito silencioso que diz: estou aqui e não vou mais me abandonar. Porque, no fim das contas, a pergunta que muda tudo não é por que isso aconteceu comigo, mas o que eu escolho fazer com isso agora. E essa resposta só você pode dar. E quando você der, tudo muda. Porque quando você muda por dentro, o mundo responde. Sempre responde. Não se esqueça de se inscrever no canal Mentes em Diálogo para receber nossos conteúdos. Até o próximo vídeo.